Olá, paz do nosso Senhor Jesus, amém? Tudo bem com vocês? Como foi o seu dia e sua vida, como é que está? Tá mais tranquilo? Como é que está seu coração aí? Tá batendo mais confiante em Deus? Confiado nas promessas? Ontem acabamos que eu gravei a live ontem, mas foi num outro Facebook, né? E tive que compartilhar para vocês aí, mas eu creio que todos pegaram aí, né? Querido, eu quero falar algo com você. Ontem nós tivemos aqui na congregação e nós temos que tomar muito cuidado quando se trata... Cadê a água que eu pedi? Quando se trata de revelação. Nós temos que tomar muito cuidado. Existem pessoas que estão brincando muito com a palavra de Deus, estão brincando muito, né, com Deus. E o pior de tudo isso é que as pessoas estão ficando feridas com isso. Pessoas estão abandonando, né, o verdadeiro princípio do Evangelho, que é a palavra de Deus, para viver sobre uma falsa ideologia, né? Viver sobre uma falsa palavra, né? Que é essas revelações, né? Existem homens de Deus, pastor? Sim, existem homens de Deus, honrados por Deus. Mas assim como existem esses homens de Deus, também existem muitos picaretas demais. Ontem nós estávamos na congregação e determinada pessoa estava lá pregando e chamou a minha esposa lá na frente, não sabia que era minha esposa, chamou a minha esposa lá na frente e entregou uma revelação para minha esposa que na minha casa não existe esse tipo de coisas. Eu vou até chamar minha esposa aqui para vocês verem que não existe, né? Ele passou uma determinada revelação para minha esposa ontem, dizendo que a minha esposa estava pensando até em desistir, né? E algo que eu fiquei assim, como que ela, sendo a minha esposa, a pessoa que está do meu lado, né? Todos os dias nessa caminhada, né? Graças a Deus, segundo a igreja, e ela sempre do meu lado, sempre trabalhando comigo, né? Como que ela estaria querendo desistir sem eu estar sabendo de nada, se tudo a gente tem compartilhado aqui dentro de casa, né? E eu fiquei sentado no lugar e me segurando para me não levantar e falar alguma coisa com a pessoa, né? Porque a verdade é que eles estão brincando muito com a palavra de Deus. A verdade é que eles estão revelando, né, coisas da carne para a vida das pessoas, e são nada mais fácil neste mundo do que mexer na vida sentimental de alguém, né? Porque se tem algo que abala qualquer ser humano, é o sentimento. O sentimento, ele abala qualquer ser humano. O sentimento, ele abala qualquer pessoa. Então eles estão brincando muito na área sentimental, né? Eles estão brincando muito com as pessoas, e isso daí eles irão prestar contas a Deus, tá? Eu quero já dizer aqui, já para quem vai assistir essa live depois aí, se você é pregador, não sei, mas cuidado, se você não tiver nada de Deus para passar para mim na igreja, na nossa igreja, na fonte de vida, você vai passar vergonha, porque eu vou dizer para você que é mentira. Você entendeu? Porque não é que eu queira envergonhar você, mas é para você tomar atitudes de homem de Deus, mulher de Deus, e parar de ficar brincando com os sentimentos das pessoas, né? Parar de brincar com os sentimentos do ser humano, que é o que está acontecendo dentro das igrejas, tá? Eles estão brincando com os sentimentos das pessoas. Ontem eu fiquei horrorizado dentro da igreja, né? Em ver o camarada entregando determinada revelação para minha esposa que não é verdade,
né? E a minha esposa, ele não sabia que ela era minha esposa, tá? Não sabia, porque ela chegou logo no meio do culto, porque ela estava em um ensaio, né? Na congregação, na sede, ela estava com ensaio com as mulheres, e após terminar o ensaio, ela foi para a congregação, porque eu estava lá. Então ela, ao chegar, sentou na cadeira, senta aqui do meu lado, sentou na cadeira, e o camarada veio com essa revelação para ela, né? E eu fiquei assim, horrorizado em ver essa determinada revelação, né? Como é que foi a questão da revelação ontem? Foi só Deus, né? Que é algo que a gente vê que não é mesmo de Deus. Não é verdade, nada a ver. Né? Tá aqui ela, né, para confirmar, né? Não é, a revelação não é de Deus, não era de Deus, né? Foi, eu te digo da minha carne, né? Foi, eu te digo da minha carne a revelação. Então, assim, é o que está acontecendo, irmãos, dentro das igrejas, tá? E muitas pessoas estão se ferindo com isso, muitas pessoas estão doentes com isso, tá? Homens que se dizem ser homens de Deus, prega bem a palavra, né? Mas quando se trata da revelação, ele quer fazer aquilo que não é para ele fazer, aquilo que não está, né, no controle dele. Então, assim, eu mais a minha esposa, nós viemos para casa comentando, conversando sobre esse assunto, né? Que verdadeiramente tem mesmo deixado o povo de Deus aí bem aborrecido, bem triste. Paulo, as cartas aos 1 Coríntios capítulo 12, né? Paulo diz: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou outra, eram fortemente atraídos e elevados para os ídolos mudos. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é amaldiçoado, e ninguém pode dizer Jesus é Senhor senão pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuações, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em nós. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dom de cura, pelo mesmo Espírito, e a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, e a outros, discernimento de Espírito, a outro, variação de línguas, e a outro, interpretação de língua. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e elas as distribui individualmente a cada um como quer. Ora, assim como o corpo é a unidade, embora tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. O que eu quero dizer para você aqui, né? Você que está na igreja, você que está servindo a Cristo, toma muito cuidado, né? Ontem, nossa, eu fiquei ontem bem para baixo mesmo com essa revelação, né? O cara revelou para minha esposa que na nossa casa tinha demônios, né? E sabe, tá difícil, né? Aí falou para minha esposa que ela estava querendo desistir. Então, assim, a gente veio para casa ontem bem horrorizado, como que as pessoas têm coragem de subir no altar, né, pregar a palavra de Deus, ainda induzir mentiras no coração das pessoas, né? Quem conhece a minha esposa sabe quem é ela do meu lado na igreja, que graças a Deus tem sido uma verdadeira companheira, né? E na minha casa também, né? Nós temos vivido uma vida abençoada diante de Deus, não só diante das pessoas, nem diante de câmeras, mas sim dentro de casa, né? Tanto a gente consagrou ela agora na virada do ano, porque eu acho muito bonito da parte da minha esposa, que ela me tem como pastor dela até dentro da minha casa, né? Ela me respeita como pastor, tá? Então isso para mim é muito gratificante da parte da minha esposa, da parte da minha família, os meus filhos, né, que me obedece como pastor, me vê como pastor. Isso é gratificante, né? Então, assim, veio essa revelação aí que deixa a gente bem aborrecido em ver o quanto as pessoas têm brincado com a palavra de Deus. Mas Paulo
ele nos expressa na palavra de Deus dizendo, né, que cada um tem o seu dom, né? Cada um tem o seu dom, e o pior de tudo é que as pessoas hoje, elas não têm o dom de revelar, mas elas querem revelar, né? É igual, eu quero ser profeta na sua vida, mas você tem que entender o que é profeta, né? A Paulo nos ensina que o maior dom, né, dentre esses dons é o dom do amor, né? E quem ama verdadeiramente, que se diz estar amando, né, não se julga as pessoas dessa forma e nem lança sobre a vida das pessoas esses tipos de revelações que são verdadeiramente da carne, né, não são espirituais. Porque quando é algo espiritual, se impacta com a gente, né? A gente sabe que é algo de Deus mesmo, mas quando não é, a gente vê que realmente aquele vazio, e a gente fica meio com a cabeça meio aborrecida pelo fato das pessoas estar brincando com a palavra de Deus, está brincando, né? Brincando com Deus aí. E quantas outras pessoas mais, né, eles não têm brincado, até mesmo brincado com os sentimentos das pessoas, que sentimento é coisa séria, né? Às vezes falando que Deus falou e não foi Deus que falou. Quantas pessoas estão aí, né, agarradas em uma promessa que não foi Deus que fez? Quantas pessoas estão aí agarradas, né, em uma revelação, porque Deus falou comigo assim, né, e acabou, não foi Deus, né? A pessoa falou da carne e a pessoa está ali, né, firmada naquela promessa, a promessa não cumpre, acaba colocando Deus contra a parede, dizendo que Deus é isso, Deus é aquilo outro, né? Mas quando na verdade não é Deus, é o homem, é a carne, né? Então eu até mesmo assim estou cortando mesmo, pregador que cobra, pregador que não tem compromisso, estou cortando mesmo, não quero lá na igreja, não quero, você entendeu? Porque primeiro que ele está indo lá para satisfazer suas vontades, né? Ele está indo lá para satisfazer os seus deleites, não para pregar a palavra de Deus. Porque para pregar a palavra de Deus, né, a gente prega por amor, né? Eu tenho ministrado por amor, todas as igrejas que me convidam para pregar, eu não, em nenhuma delas, você pode perguntar para qualquer pessoa, nunca cobrei para pregar em igreja nenhuma. Então assim, é muito triste quando você vê esse tipo de coisa, principalmente dentro do Evangelho de Cristo, né? Quando você se vê esse tipo de coisas dentro da casa do Senhor, isso é muito triste mesmo, né? Missionários que não têm compromisso, pastores que não têm compromisso, né? Crentes que não têm compromisso com a palavra de Deus e está vivendo aí enganados, né? Sendo enganados, né, por falsos profetas, por homens mentirosos, porque são adivinhadores, né? Esses são adivinhadores, e a Bíblia repreende, né, o espírito de adivinhação. Deus repreende o espírito de adivinhação, porque quem fazia adivinhação na porta do templo eram aqueles homens endemoniados, né? A mulher endemoniada que estava à porta do templo, e ela adivinhava, né? Ela tinha um espírito de adivinhação. Quando ela chega perto de Paulo e Silas, né, que ela olha para os dois e diz: vejo que vocês são homens de Deus. Paulo repreende ela no mesmo instante, né, que era um espírito de adivinhação. E é exatamente o que está tendo dentro da casa de Deus hoje, é o que está tendo na casa do Senhor. Ninguém dá credibilidade à palavra. Quando se trata de uma live igual a essa, de pregação, de mensagem, ninguém quer ouvir, ninguém compartilha. Agora, quando se trata em uma live do camarada com espírito de adivinhações, adivinhando, né, fazendo revelações da carne, você vê que muitas pessoas compartilham, muitas pessoas estão ali assistindo. Isso é muito triste, tá? Muito triste, porque estão perdendo o foco, que é a palavra de Deus, né? Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade não é a revelação, a verdade não é a profecia, né? A verdade é a palavra de Deus, ela é o pão que nos alimenta, e este pão que nos alimenta, ele sacia a nossa sede. E muitas pessoas estão doentes dentro das igrejas por causa desses tipos de revelações. Muitas pessoas estão enfermas dentro da igreja. Sabe por quê? Agarrada em uma promessa que não se cumpre. Por que não se cumpre? Porque não foi Deus que fez a promessa. Agarrada em algo que não foi Deus que fez, agarrada em algo que não foi Deus que falou,
então a pessoa adoece, a pessoa fica triste, ela fica aborrecida, e por muitas das vezes ela perde até a sua salvação, né? Por causa de, ela perde entrar na terra prometida, a qual Deus tem para nós, por causa do aborrecimento, né? E ela, às vezes as pessoas se levantam contra Deus, porque Deus me prometeu e não cumpriu, porque Deus me fez promessa, usou pastor para falar, usou fulano para falar, usou Bertano para falar, né? E não se cumpriu na minha vida. Então isso daí tem verdadeiramente enfraquecido as pessoas, tem adoecido as pessoas, né? E ontem, depois do que eu vi ontem, eu fiquei, né, sabe, me deu vontade de levantar da minha cadeira e ir lá e falar com o rapaz: olha, você está errado, ela é minha esposa, né? Dentro da nossa casa não tem demônio, na minha casa não tem diabo, né? Nós oramos dentro da nossa casa, nós buscamos em monte, né? Nós buscamos ao Senhor, nós somos verdadeiramente servos de Deus, ainda com toda a minha falha, mas eu tenho servido a Deus em espírito e verdade, né? Então, assim, muito triste mesmo que nós vimos ontem, e por isso estou aqui para alertar você mais uma vez. Eu sei que várias vezes eu já falei em vários vídeos, né, a respeito desses tipos de homens que estão usando os altares da igreja para pregar mentira, para levar mentira ao coração das pessoas, né? Eu sei que ele vai pagar isso para Deus no último dia, né? No juízo final, ele vai prestar conta para Deus de cada sangue que foi derramado por causa das revelações. Mas é muito triste, por questão assim, a gente vê as pessoas feridas, a gente vê as pessoas doentes dentro da igreja, né? Porque está firmado em algo que não foi Deus que falou, está firmado em algo que não foi Deus que prometeu. E o mais interessante é que a palavra de Deus, ela nos fala que nunca mais haverá profeta como Moisés, que este verdadeiramente falava com Deus face a face. A Bíblia diz, Deuteronômio 34, versículo 10, a Bíblia diz assim, olha: em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem Deus falou face a face. Então, assim, esta palavra nunca mais, ela não me dá o direito e nem me dá, assim, um alívio para dizer assim, pode acontecer, ou pode vir, pode surgir. Não, a palavra nunca mais, ela quer dizer para mim que não vai mais existir, não tem possibilidade de existir, principalmente nesse século que nós estamos vivendo, principalmente um século em que muitas mulheres perderam o respeito, muitos homens perderam o respeito, né? É um século em que as coisas verdadeiramente estão bagunçadas mesmo, né? Adorador não é mais adorador, né? Aquele adorador de Deus hoje é cantor gospel, né? Não é mais adorador. Antes, né, era adoradores de Deus, né? Era homens que adoravam a Deus, mulheres que adoravam ao Senhor. Hoje não, hoje está tudo diferenciado, hoje está tudo diferente. Então, assim, a própria Bíblia fala, no versículo 8 e 9 diz assim, olha: os israelitas choraram a Moisés nas campinas de Moabe durante 30 dias, até passar o período de pranto e luto. Em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem Deus conheceu face a face, né? Então, assim, quando a palavra de Deus nos fala essa palavra nunca mais, ela não me dá certeza de que possa existir. Então, assim, verdadeiramente, querido, eu estou aqui nesta início de noite, juntamente com você, transmitindo para o seu coração esta palavra. Abra os teus olhos, toma cuidado, amém? Não fique andando atrás de revelação, não fique andando atrás do homem, se agarre em Jesus, Ele é a promessa, tá? A promessa que Jesus tem para nós, tá lá em João capítulo 14, Jesus diz, olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muita morada, né? Se eu não tivesse dito isso, né, eu vou para o Pai vos preparar um lugar, para que onde eu estiver estejais vós também. Então, essa é a promessa que Jesus tem para nós, né? Ele tem esta promessa para nós. Jesus não nos prometeu que nós viveríamos aqui neste mundo uma vida de paz, uma vida de sossego. Ele não disse isso, tanto que ele falou para nós assim, olha, quer me seguir? Segue, mas no mundo tereis aflição, né? Vocês serão perseguidos, vocês serão afligidos, vocês passarão por muitas lutas, né? Mas eu venci. Jesus disse, eu venci, né? Tem uma ideologia mentirosa também que eles falam, você também
também vencerá. Mentira, ele disse, eu venci, né? Portanto, ele disse, aquele que for até o fim, né? Lá no livro de Apocalipse, no capítulo 3, ele fala, aquele que for até o fim, dá-lhe eu direito, né? Da árvore da vida. Mas é aquele negócio, eu tenho que insistir, eu tenho que persistir até o fim. Então, é interessante é que você agarra na promessa que Jesus te fez. A promessa que ele te fez não é essa aqui na terra. A promessa que Jesus te fez é poder um dia morar com ele, é poder um dia estar com ele. O reino de Jesus é diferente do reino dos homens. O reino de Jesus será um reino de paz, um reino de amor, um reino de glória. Não será um reino como esse que nós estamos vivendo. Esse reino que nós vivemos hoje é um reino de fantasia, reino de ilusões, de mentira. A mentira, ela já vem surgindo há muitos anos no mundo e Deus vem dando chance para o homem, mas infelizmente cada chance que Deus tem dado para o homem, mais decepção Deus tem tido para com o homem. Então, verdadeiramente, né, são pessoas que pregam a palavra, prega, amém, glória a Deus, prega sim, mas deveria vigiar um pouco mais, porque estão se deixando a desejar em algo que não é Deus que está falando, né, é algo que não é Deus, né, que está transmitindo ao coração das pessoas. Tanto que ontem terminou o culto, nós paramos na porta da igreja e nós estávamos conversando ali, né, com a minha esposa, porque fica até chato, irmãos, a gente, né, poxa, a minha esposa e a camarada vem falar as coisas que não está acontecendo dentro da minha casa, né, a não ser que isso aí cria uma contenda, né, a não ser que a minha esposa esteja escondendo algo de mim, né? Então, assim, disso eu tenho certeza que não está, porque eu conheço a minha esposa, né? Nós temos aí, graças a Deus, 13 anos de casado, né? Então, assim, eu tenho certeza que a minha esposa não tem escondido nada de mim, né? Mas coloca você isso daí, se fosse um marido que não fosse evangélico e estava ali juntamente com a sua esposa na igreja, isso dava uma briga entre os casais, né? Ah, você está querendo desistir, você quer desistir de quê? O que está acontecendo, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado quanto às revelações. Um grande amigo nosso que partiu com Jesus, né? Graças a Deus, que Deus abençoa, né? Conserve a alma dele até Jesus voltar, né? Ele partiu com Jesus, ele adoeceu, ficou doente, né? E piorou da enfermidade, mas por causa de uma revelação que passaram para ele, não souberam passar a revelação, né? Chegou perto dele, falou para ele, eu vi você dando um infarto, né? Aquilo ali na mente dele, que ele era novo convertido, a mente dele começou a ficar perturbada, ele todo dia tomando remédio e mais remédio, né? E acabou que ele realmente adoeceu mesmo, né? Mas não foi de infarto, tá? Não foi de infarto, ele morreu de câncer. O câncer já tinha comido ele todo por dentro, né? Já tinha comido ele todo, mas a revelação causou um choque dentro dele que fez com que ele piorasse mais rápido, porque o que mata as pessoas, querido, não é o fato de você estar doente, mas o que mata as pessoas é o psicológico. Quando você pode observar o seguinte: quando uma pessoa tem uma doença, ele vai convivendo com ela, vai convivendo. O dia que ele descobre ela, ele morre mais rápido, porque ele se entrega. Você entendeu? Então, enquanto você não sabe daquela doença, no seu psicológico você está bem, né? Então você vai vivendo. Enquanto você está em vida, aí você vai vivendo. Ah, morreu de quê? Morreu, né? Mas quando você descobre determinada doença, tipo uma AIDS, um câncer, que para o homem não tem cura, você acaba, o seu psicológico, ele acaba mudando o seu ritmo de vida e você acaba se entregando àquela doença.